A paz do Senhor, que Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, esteja iluminando, esteja guardando, esteja ensinando e guiando todo aquele que crê e que nele espera. Afinal, quem é rico para com Deus? Nós podemos ter todas as coisas e todo o conforto material. Nós podemos ter uma boa reserva de dinheiro, nós podemos ter boas casas, nós podemos ter vestes em abundância, mas se nós não tivermos o principal, a riqueza verdadeira, nós seremos pobres para com Deus. Mas o que é ser pobre para com Deus? Ou rico para com Deus? Jesus contou uma parábola, e essa parábola é para ilustrar aquele que é pobre para com Deus e é rico para com os homens. Mas vamos ler a parábola para que nós possamos compreender o que Jesus quis ensinar com esta ilustração. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16 a seguir. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí colherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Portanto, Jesus fez uma ilustração de quem não é rico para com Deus. É exatamente examinando esta ilustração que nós vamos compreender uma pessoa pobre para com Deus, para que assim nós possamos entender quem é rico para com Deus. A primeira coisa na ilustração é que o homem era rico de coisas materiais. E o que havia no coração dele é revelado quando no versículo 17 diz que ele arrazoava consigo mesmo. São aqueles pensamentos interiores que a gente tem. Em seus pensamentos e meditações diárias, ele pensava assim: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então, ele tinha, como resultado da sua habilidade de ganhar dinheiro, de se enriquecer, ele tinha conseguido muitos frutos. E ele chamou isso de fruto. Era o fruto do seu trabalho, da sua riqueza. Ele deveria destruir os celeiros, reconstruir outros maiores e recolher os seus produtos e os seus bens. Em momento nenhum ele se lembrou de Deus, mas ele se lembrou e ele se preocupou porque ele tinha coisas demais. Ele deveria guardar para que ele pudesse desfrutar daquilo. E ele diz que eram os seus produtos e os seus bens. Nós nunca devemos, se quisermos ser ricos para com Deus, colocar o nosso coração em nossos produtos e nossos bens, naquilo que nós temos. Nunca. Se nós colocarmos os nossos pensamentos naquilo que nós temos, nos nossos frutos, das obras de nossas mãos, nós vamos ficar tão ocupados com isto que não teremos tempo para pensar nas coisas do alto, para meditar nas coisas de Deus
receber as riquezas de Deus e ser rico para com Deus. Esta é a razão de que ele era pobre para com Deus, porque ele se ocupava somente com as coisas terrenas. E se ocupava tanto que ele conseguiu tanto fruto que ele precisava de derrubar os celeiros e produzir outros maiores para guardar o que ele tinha conseguido. Na realidade, esse homem era um grande sucesso diante dos homens. Este deve ser aplaudido e elogiado pelos homens, mas diante de Deus ele era miserável. E Jesus diz que ele pensava também assim, versículo 19: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esta é a vida do mundo. A vida do homem natural é exatamente estes movimentos. Ele quer não fazer nada, descansar, comer, beber e experimentar e desfrutar o resultado de tudo que produziu. Não ter nenhuma tarefa, não ter nada para fazer. Veja que tudo estava centrado nele mesmo. Não havia mais ninguém, mas ele mesmo. Ele iria desfrutar de tudo. Mas veja que esse projeto ou essa esperança dele de, por muitos e muitos anos, desfrutar do resultado do seu trabalho e da sua riqueza, ele foi interrompido porque Deus o chamou de louco. E Deus diz assim: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Devemos meditar muito sobre isto. O que temos preparado, nossas casas, até a nossa própria família, até as reservas que nós temos, para quem será se nós formos embora hoje da terra? Para quem será? Então, Deus diz que isso é loucura. Que na realidade nós temos que ser ricos para com Deus. E este homem não tinha nenhuma expressão no seu coração, no seu pensamento de algo de Deus. Ao passo que a verdadeira riqueza, onde está? Qual é a riqueza para ser? O que é ser rico para com Deus? Qual é a verdadeira riqueza? Jesus encerra a parábola dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Veja que ele tinha riqueza para ele mesmo, ele entesourou. Ele era cheio de tesouros terrenos, de bens terrenos, de recursos materiais. A nossa alma se apega muito a isso. Nós pensamos que estaremos muito seguros se tivermos muito dinheiro, muitas coisas materiais, muitos bens, muitos imóveis, empresas, fábricas. Se possuirmos tudo isto, nós estaremos muito seguros. Isto é engano. Isto é chamado de loucura. Nós precisamos nos enriquecer para com Deus. E vamos ver, rapidamente, de uma maneira resumida, o que é ser rico para com Deus. No livro de Colossenses, nós temos no capítulo 2 de Colossenses, escrito assim no versículo 2 e 3. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente com o amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja bem, no versículo 2, fala de ter toda a riqueza, mas a riqueza para com Deus.
ter toda a riqueza para com Deus, a primeira riqueza é o amor. Mas veja o que o amor faz. Ele diz assim: para que o coração dele seja confortado. Então, a riqueza que vem de Deus me traz conforto no coração, na minha alma, no meu espírito. Eu sou uma pessoa confortada. Vinculado é o contrário de um coração corrompido, de uma mente desarticulada, louca, preocupada, ansiosa. É vinculado juntamente em amor. Então, o amor é a primeira riqueza de Deus. O amor. E a segunda é o entendimento. O entendimento é uma riqueza imensa. Por isso Jesus contou a parábola daquele homem rico. Ajuntar riquezas na terra é ignorância. Nós devemos aprender a repartir, a dividir, não a juntar tesouros na terra. Jesus disse que é para nós ajuntarmos tesouros no céu. Então, o primeiro tesouro que temos é o amor. Tendo o amor, nós ficamos com o coração, uma alma confortada, vinculada, pensamentos vivos no Espírito Santo. E o entendimento é para compreender o mistério de Deus Cristo. Veja que esta é a riqueza para com Deus. Você será rico para com Deus se você compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Cristo é um mistério. Não pense que rapidamente você entendeu quem é Cristo. Você entendeu o que Cristo fez. Você entendeu sua morte e ressurreição. Não. É o mistério de Deus. Eu preciso de querer, de buscar compreensão no coração. Isto é uma riqueza e é chamado de riqueza de forte convicção. O que é forte convicção de entendimento? É uma fé com compreensão. Grande parte tem fé, mas não tem entendimento. O apóstolo Paulo diz isto em uma de suas cartas. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Tem gente que tem zelo, mas não tem entendimento. Isto é para compreender o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Cristo. Eis o segredo. Para nós sermos ricos para com Deus, nós vamos ter tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em Cristo. Este é o verdadeiro tesouro. E esta é a verdadeira riqueza. Entendimento, sabedoria, conhecimento. Somente nesses dois versículos, que está em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, nós temos um resumo da riqueza espiritual. O que mais faz o homem sofrer é a ignorância a respeito das coisas espirituais, a respeito de Jesus Cristo. Portanto, veja, a necessidade que temos é de Jesus. Ele é a luz e ele vai me trazer entendimento. Eu vou ter uma convicção forte, uma fé forte, eficaz, que vai provocar em mim um caráter novo, vivo, de natureza cristã. Então, se eu tiver a sabedoria e o conhecimento de Cristo, que está oculto em Cristo, que é o mistério de Deus, então o que eu terei? Em Cristo eu aprendo a ser manso e humilde. É outra riqueza. É ser rico para com Deus. Se formos mansos, seremos ricos para com Deus. Se formos humildes, seremos ricos para com Deus. E assim, nós temos ainda aqui em Gálatas, para nós terminarmos a meditação, lá na parábola, o homem tinha fruto do que ele fazia. Mas a riqueza para com Deus é resultado do fruto do que Jesus fez.
desenvolvido na nossa mente, na nossa alma. Eu vou parar de me arrazoar, isto é, de pensar por mim mesmo e de analisar as coisas segundo o meu ponto de vista. Muitos têm um Deus para si mesmo. Ele pensa que Deus é de uma maneira, ele imagina Deus e Deus para ele é daquele jeito. Mas não deve ser assim. Nós devemos conhecer o mistério de Deus que é Cristo. Cristo é que nos abre e nos revela o que Deus é. O que Deus dá valor, que é riqueza para com Ele. Em Gálatas nós temos assim no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na realidade, o fruto do Espírito, o Espírito é Deus. É o que Deus produz em minha alma. É o Cristo desenvolvido no meu caráter. É a minha vida mesclada, misturada com a vida de Cristo. A minha mente renovada. É a nova vida. É a nova criatura. Isto é ser rico para com Deus. Então, se você deseja ser rico para com Deus, deve buscar forte convicção, obediência a Deus. Para quê? Compreenda o mistério que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, vai ser produzido em você. Então, não vai pensar como o rico da parábola, que tem muitas coisas para sua alma gozar a vida, numa linguagem comum, é o que nós dizemos, agora nós podemos gozar a nossa vida, porque nós não temos mais que fazer isso, fazer aquilo, e há uma colheita muito grande, isto é, tudo que eu fiz agora eu vou desfrutar. Preciso compreender que, na realidade, a alegria está onde? Essa riqueza chamada alegria, no fruto do Espírito, está em Deus. Portanto, se nós formos embora da terra hoje e nós formos ricos para com Deus, nós prosseguiremos alegres e na comunhão, pois já temos a natureza de Cristo, que é o fruto do Espírito em nós. Então, nós estamos transportados para a presença, a vida e o poder de Jesus Cristo em total realidade no seu reino. Esta é a riqueza verdadeira. Estar vivo com a vida eterna no reino de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos de tal maneira que possam compreender o mistério de Deus que é Cristo, de tal maneira que possam ter esses tesouros de sabedoria e de conhecimento e esse desenvolvimento da riqueza verdadeira, coisas do alto, riquezas do céu. Que a graça e o amor de Deus seja com todos. Meditem na palavra de dia e de noite. Sejam ricos para com Deus. Amém.